Olá, meu nome é Wendel Fortunato de Medeiros, sou aluno da Faculdade IBRA na complementação pedagógica em Geografia e preparei uma aula para a segunda série do ensino médio com a temática que é uma análise dos impactos econômicos e socioambientais das cadeias produtivas do agronegócio, certo? Principalmente levando em conta o pensamento crítico nas sociedades e comunidades locais. Por que é importante a gente falar disso? Porque a gente precisa entender os impactos que essas cadeias produtivas têm socialmente, economicamente e ambientalmente, certo? Essas cadeias econômicas, elas trabalham com recursos naturais que, no geral, são limitados, não são recursos renováveis, no geral, certo, gente? Isso afeta comunidades locais que dependem desses recursos e a gente precisa ter uma ideia de como fazer um diálogo sobre essa exploração de uma forma que seja sustentável para ambas as partes, certo? As cadeias produtivas são o quê? São os sistemas que permitem que a soja seja plantada, saia da plantação, seja tratada, depois do tratamento, seja processada, por exemplo, depois do processamento, seja enviada a um supermercado através de um fornecedor, para só depois do fornecedor ela chegar até a gôndola, para da gôndola chegar ao seu carrinho e do carrinho chegar ao seu prato. São extremamente complexos. Como eu disse, envolve produção, distribuição e consumo desses bens. Eles influenciam diretamente na economia local e até mesmo na economia global. E é de suma importância falar da sustentabilidade ambiental sobre isso e abordar isso de um ponto de vista macro e microeconômico, para termos uma ideia de como ele funciona na sociedade e nas comunidades. A exploração de recursos naturais, ela gera renda e gera emprego, mas ela também traz problemas. Por exemplo, a degradação ambiental, se a exploração não for feita de maneira consciente e responsável, certamente a degradação ambiental será alta ou até irreversível. E junto da degradação ambiental vem a desigualdade social, ou seja, grupos de poder entrando e influenciando sociedades e comunidades. Professor, o senhor tem um exemplo disso? Tenho. Se vocês acompanharam a televisão, vocês vão se lembrar daquela novela chamada Renascer. Renascer se passa um conflito entre duas fazendas produtoras de cacau. É um coronel bom e um coronel mau. E no meio disso tem uma comunidade local que depende das duas fazendas e depende de tudo aquilo para sobreviver. Se vocês repararem bem, tudo gira em torno do cacau ali. Tudo gira em torno dos coronéis. Crimes são cometidos em nome deles, pessoas cometem crimes em nome deles, comunidades são postas para fora, há briga de terra, há uma disputa de terra, inclusive com movimentos sociais, certo? É falado de movimentos sociais que estão buscando direito à terra, e aí é falado também da questão ambiental, da recuperação da terra, do uso correto da terra, do uso incorreto da terra, e assim por diante, certo? Essa novela, ela tá no Globoplay, se vocês puderem assistir, vai ser muito bom. Vocês vão ter uma ideia de tudo isso. Fala só um pouquinho e fala só da parte do agro, sabe? Mas dá para ter uma ideia. Acompanhem, que é muito boa essa novela. Eu assisti, não assisti muita coisa, porque não sou muito ligado em novela, mas o que eu pude assistir, eu pude perceber
essa crítica, esse pensamento crítico que o autor da novela tentou trazer para a gente elevar as nossas mentes. Falando em agropecuária, a gente tem que falar do arco do desmatamento, certo? E da fronteira agrícola, certo? A agropecuária é uma das principais fontes de sustento para o nosso país. Mas tem um problema. Está se degradando a Amazônia para fazer pasto. É, o centro-oeste ele já é muito degradado. E agora estão avançando em direção da floresta amazônica. Como vocês podem ver, olha, eu vou mostrar aqui no mapa. Esse aqui é o arco do desmatamento, certo? Vocês vão reparar no próximo mapa a proximidade do arco do desmatamento com os estabelecimentos rurais. Aqui, olha, no Nordeste, a gente tem a área de desertificação. O que é isso? É uma área em que está ocorrendo um clima de deserto, uma construção de um deserto naquela área. Tudo isso por alguns motivos específicos, que eu vou falar daqui a pouco, certo? Mas aqui, por incrível que pareça, aqui, apesar de ter uma desertificação, os estabelecimentos rurais daqui têm uma configuração bem diferente dos daqui. Vocês vão ver agora. Olha aí, gente. Vamos ler esse mapa. Esse mapa fala o quê? Área total e área média dos estabelecimentos agropecuários. Isso é 2017, resultados preliminares, viu, gente? Eu trouxe só para vocês terem uma ideia. Certamente isso aqui está mais avançado hoje em dia. Agora, olha a legenda. Aqui a gente tem por cor a área média dos estabelecimentos rurais, indo de 1,5 hectares até 2.685 hectares. E nós temos a área total em bolinhas, que vai de 337 mil a 589 mil hectares. E olha só que interessante. A gente está vendo aqui, olha, o arco bem aqui, olha. O arco crescendo bem aqui. A gente tem aqui, por exemplo, 589.309 hectares de área, olha aqui essa bolinha, com 2.685 hectares, ou seja, a gente tem muitos estabelecimentos agropecuários que são muito grandes, certo? Gigantes, e eles possivelmente estão na mão de poucas pessoas, impossibilitando outras pessoas de ter acesso a, a sua própria terra. Agora, olha no Nordeste como é que acontece. No Nordeste, a gente tem pequenos e médios estabelecimentos, com alguns pontos maiores, certo? E aí, o que acontece? Aqui predomina a agricultura familiar, o campesinato. E esse campesinato, ele tende a ser mais eficiente e eficaz do que o pessoal da agropecuária, certo? E junto disso entra a desigualdade. A desigualdade é o que? Alguns têm terra demais e outros têm terra de menos. E os que têm terra demais ou não usam ou produzem apenas uma monocultura, que é um único produto. Enquanto os que têm terra de menos têm que diversificar para ter algum tipo de renda. A degradação ambiental, ela é, é pesadíssima, certo? Uma das coisas que acontece é a perda de biodiversidade, contaminação do solo, escassez de água e assim por diante, certo? Ah, a sustentabilidade no campo, ela vem para mostrar uma nova forma de gestão, uma nova forma de entender, de compreender o meio ambiente. Um exemplo disso, gente, é a agrofloresta. Pesquisem na internet agrofloresta, que vocês vão ter uma ideia do que é a agrofloresta em si. A agrofloresta, ela é basicamente você fazer uma plantação dentro de uma floresta. Você cria uma floresta, uma diversidade ecológica ali, e você introduz sua plantação que você quer plantar lá,
sem ser aquela monocultura, sem ser aquela cultura toda regadinha na linha e assim por diante. E junto da agrofloresta, você vai inserir, biomas, biomas não, você vai inserir vida ali. Por exemplo, abelha jandaíra para coletar mel, tilápia para retirar a carne e assim por diante. Então você tem uma grande diversificação para uma pequena área e você possibilita ter uma melhor capacidade de produção. Você se torna otimizado. Isso é muito bom, gente. Isso é maravilhoso. E, por último, a gente fala das políticas públicas, né? A implementação de políticas públicas, como, por exemplo, endurecimento de leis contra desmatamento, fortalecimento dos órgãos de fiscalização, são necessárias e vitais para que nós possamos, de fato, proteger o meio ambiente. Claro, é importante que nós aceitemos e nós regulemos, mas mantendo a boa ideia, a boa impressão de que nós precisamos dar suporte a essas pessoas que estão produzindo para nós, certo? Não é só colocar lei, lei, lei para eles obedecerem, é dar suporte. Você não vai plantar em mais de 85% do seu estabelecimento rural. Perfeito, não vou plantar. Mas e aí, o que, que eu faço? O governo vai dar crédito de carbono para você. O governo vai dar subsídio para você. O governo vai lhe ajudar. O governo tem que entrar de forma ativa nisso. O Estado ele tem o dever de auxiliar a sociedade, certo? Então é vital falar disso. E, por último, né, a educação e conscientização. Eu acho que é o viés mais importante disso tudo, é trabalhar a educação, a conscientização, para que nós tenhamos uma sociedade que entenda a necessidade disso. Gente, nós já passamos do limiar do ponto de não retorno do planeta. Nós estamos, em julho, nós finalizamos todos os consumos de renovação do planeta Terra e passamos o resto do ano no crédito, certo? E isso eu estou trazendo dados dos Estados Unidos. No Brasil é um pouco melhor. No Brasil, junho, no Brasil é agosto. Mas no geral tá todo mundo mais ou menos nesse nível, entendeu? E aí o que que acontece? A gente vai deixar isso assim? Não, a gente tem que pegar nossos filhos e dizer, filhão, filhona, vamos preservar o meio ambiente, porque é tudo que a gente tem. A gente só tem um planeta, gente. A gente não foi capaz de colonizar Marte, não, ainda. Mas a gente não foi capaz. Terraformar Marte vai demorar milhares de anos. Então, olha, vamos valorizar o que nós temos e vamos entregar um meio ambiente mais seguro, certo, pessoal? E olha, é complexo falar disso, não dá para falar disso só numa aula pequena, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo isso, certo? E aí vocês tenham, por exemplo, entendido a questão do MST, que tem as questões da terra, que toma, entre aspas, né? Algumas são legalizadas, outras não sei, talvez não sejam, mas existe a questão do MST e o MST está do lado do pessoal que está com esses pequenos estabelecimentos rurais e está dizendo, olha, a gente quer plantar. E a gente segue as boas práticas, que às vezes os grileiros, eu não falo dos bons proprietários, eu falo dos grileiros. Os grileiros pegam as terras, desmatam e depois vendem para transformar em pasto, certo? Ou deixar a terra improdutiva. E é aí que entra os movimentos como é o MST e assim por diante. Eles não são direcionados a tomar a terra de quem usa, eles são direcionados a tomar terra das pessoas que tomaram terra da União, ou seja, do nosso Estado. Olha, pessoal, muito obrigado, viu? Espero que tenham gostado da aula. Me perdoem qualquer coisa e vamos lá!